Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, 9. Diz assim a palavra de Deus: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Feche seus olhos. Pai, te louvamos pela leitura da Tua Palavra e pelo privilégio que temos de ministrar a Tua Palavra, de ouvir a Tua Palavra, Senhor. Carecemos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Carecemos que o Senhor nos desperte para a honra e glória do Teu nome. Precisamos de Ti. Fica conosco. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Que texto. Que mensagem. Amados, a carta aos Romanos, ela é bem doutrinária. Paulo trata de temas os mais variados possíveis, como a universalidade do pecado, a justificação pela fé em Cristo Jesus, a salvação pela graça mediante a fé, predestinação, eleição, substituição e tantos outros temas doutrinários, ou, por que não dizer, teológicos. É tutano, é feijoada, é algo bem profundo que o apóstolo Paulo trata. Mas, apesar de ser profundamente teológica, essa carta contém muitas porções práticas para o nosso dia a dia. Até o capítulo 11, por exemplo, Paulo está expondo o Evangelho de maneira bem doutrinária, mas a partir do capítulo 12, ele trata do Evangelho na prática do dia a dia. Essa era uma prática comum nos escritos do apóstolo Paulo. Ele sempre fazia, primeiramente, uma profunda exposição doutrinária e, logo em seguida, ele partia para a exposição prática, ou seja, o que essa doutrina tem a ver comigo? Como eu posso praticar isso no meu dia a dia? Então, ele fazia uma ponte entre a doutrina e a ética. Ele passava da teologia para a vida, do ensino para o dever. Até porque, na vida cristã, a doutrina e o dever devem andar juntos. São como duas pernas que têm que estar bem equilibrados. Nossas convicções, elas nos ajudam a determinar as nossas ações, os nossos comportamentos. Não basta compreender as explicações doutrinárias de Paulo. Devemos transformar nossa aprendizagem em prática e mostrar por meio de nossa vida diária que cremos na palavra de Deus. É no dia a dia. E nos versículos que lemos no início, Paulo vai tratar especificamente do comportamento cristão, do nosso dia a dia com Deus. Ou seja, como vive o cristão, como ele se comporta na igreja, como ele se comporta ou deve se comportar na escola, como ele deve se comportar no trabalho ou qualquer outro lugar. Como é o estilo de vida do cristão? Agora um detalhe, nós não somos salvos por termos um comportamento cristão correto, mas o cristão que realmente nasceu de novo, ele realmente, se foi transformado pelo Espírito Santo, ele se comporta como cristão, em consequência de uma experiência que ele teve com Deus, algo que foi marcante. Temos que ter em mente que a prática da vida cristã, ela é uma obra extraordinária do Espírito Santo em nossa vida. Até porque é o Espírito Santo que nos transforma de dentro para fora, à medida que nós, dia após dia, nos aproximamos do Senhor, através da palavra de Deus, meditando diariamente, através da busca a Deus em oração,
através do congregar, não deixar a nossa congregação para estarmos juntos, orando, ouvindo a palavra. Isso é fundamental. É o Espírito Santo que nos vivifica, nos capacita e nos reveste de poder para vivermos em santidade no nosso dia a dia. Não vem por força. Tem a nossa parte a fazer, sim, mas é Ele que faz a obra de dentro para fora. Então, o texto que lemos no início nos revelam essas características de um verdadeiro cristão. Em primeiro lugar, ele não é um hipócrita. Deixa a sua Bíblia aberta. Versículo 9, parte A. Diz que o amor não seja fingido. Tem uma versão que diz: o amor seja sem hipocrisia. Uma outra que eu gosto muito, que diz que o amor seja sincero. O amor sincero, não fingido. Amor verdadeiro e hipocrisia, amados, são como água e óleo. Não se misturam. O amor é o ápice das virtudes. E a hipocrisia pode-se dizer que é a raiz dos pecados. Quem ama, assemelha-se a Deus. Quem finge que ama, é parecido com o diabo. Judas beijou Jesus, mas a intenção não era o amor, era para traí-lo. O que é um amor fingido? É dizer que ama pela frente, mas fala mal por trás. Esse é um amor fingido. É dizer que ama, mas não ajuda, não socorre, não atende. Esse é o amor fingido. O apóstolo João, ele é bem enfático quando fala desse assunto. Em 1 João 3,16, ele diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele, Jesus, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas em obra e em verdade. Ou seja, o amor cristão não foi apenas, ou seja, o amor de Cristo por nós, não foi apenas de palavras, não foi só dizer, eu amo vocês, mas, sobretudo, foi um amor ativo, com ação. Ele amou e deu não apenas algo, mas Ele deu a sua própria vida por amor a nós. O amor de Cristo deve ser o nosso supremo exemplo. Assim como Ele deu a sua vida por nós, devemos também, diz a palavra, dar a nossa vida pelos irmãos. Cristo deu a sua vida por nós, sacrificialmente. Ele morreu por nossos pecados, derramou todo o seu sangue, por amor a você, por amor a mim. Nesse sentido, não podemos imitar a Jesus. Nesse sentido, não. Não podemos morrer para salvar o nosso próximo. Eu não posso morrer para salvar o outro. Não é possível. Porém, podemos dar a nossa vida pelos irmãos, em termos de serviço, em termos de cuidado. Mais uma vez, o apóstolo Paulo diz, o amor seja sincero. O amor seja não fingido. E só o Espírito Santo de Deus pode nos capacitar a amar sem fingimento, mas de fato e de verdade. Só Ele pode nos capacitar a não sermos mais um hipócrita dentro da igreja com máscaras. Que Deus tenha misericórdia de nós. Segundo, o cristão ama o bem e detesta o mal. Olha no versículo 9, parte B. Aborrecei o mal, ou detestai o mal, e apegai-vos ao bem. O mal é o pecado, o bem é a santidade. Portanto, devemos, em nome de Jesus, ver a infinita beleza da santidade e, ao mesmo tempo, enxergar a infinita maldição do pecado, seja ele qual for. O cristão ama a santidade e, ao mesmo tempo, ele odeia o pecado com a mesma intensidade, com a mesma profundidade. Ele apega-se ao bem e abomina o mal com todas as forças da sua alma.
Ele precisa sentir aversão e repugnância pelo mal, pelo erro. O cristão odeia a mentira. O cristão, ele odeia a hipocrisia. Ele odeia a religiosidade. Ele odeia o suborno. Ele odeia a prostituição. São práticas que o Espírito Santo de Deus, que habita nele, habita em nós, repugna, detesta. O cristão odeia a fofoca, a traição, a injúria, a insubordinação, a luxúria, a murmuração. Por outro lado, ao mesmo tempo que ele odeia o mal, ele ama a verdade. Ele se apega como uma cola numa madeira à sinceridade, ao amor verdadeiro. E as boas obras, mesmo que as boas obras não levem para o céu, mas ele vai levar as boas obras para o céu juntamente com ele, porque ele não é salvo pelas obras, mas as obras acompanham aqueles que vão entrar na eternidade, porque haverá recompensa, haverá galardão na glória. Então, o cristão ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Terceiro, o cristão, ele é humilde. Olha no versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tem uma versão muito interessante que diz assim: amem-se como irmãos e ponham os outros sempre em primeiro lugar. Gostei, muito interessante essa colocação. E aqui Paulo volta ao tema do amor. Aqui ele está tratando do amor fraternal, amor de irmão, como que fosse irmão de sangue. A ideia é que os cristãos devem amar uns aos outros com a sinceridade e a ternura, que demonstram se fossem parentes mais próximos, parentes chegados, como corpo da mesma família, sangue do mesmo sangue. Amados, devemos nos amar uns aos outros, porque somos membros da mesma família. Não somos estranhos, não, mas irmãos e irmãs, filhos de um mesmo Pai, que se chama Deus. E Paulo, quando escreve uma carta aos Efésios, falando da unidade da igreja, é interessante, Efésios 4, versículo 4 a 6, ele diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Não somos uma família, a família de Deus. Paulo continua no texto de Romanos 12, 10, dizendo: preferindo-vos em honra uns aos outros, ou, numa linguagem mais popular, ponham os outros sempre em primeiro lugar. Você sabia que mais da metade dos problemas que surgem em uma igreja tem a ver com disputas, tem a ver com ciúmes, picuinhas, invejas? Mais da metade. Problemas desnecessários. É alguém que não foi reconhecido por um serviço prestado na igreja. A pessoa quer o reconhecimento e ninguém a elogiou. É alguém que foi consagrado ao ministério em detrimento de um outro que foi ordenado. Fulano não foi, ciclano foi. É o irmão que ficou triste porque o pastor não citou o seu nome do púlpito quando há uma comemoração. Enfim, o que não faltam são motivos para alguém ficar bicudo, enciumado e triste, de maneira totalmente desnecessária. Isso aconteceu também nos primórdios da humanidade, amados. Lembra que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Consequentemente, diz a Bíblia, Caim ficou irado, ficou enciumado e, por fim, matou o seu próprio irmão. A marca de um verdadeiro cristão sempre foi a humildade, a simplicidade. O cristão verdadeiro não faz questão alguma de reconhecimento.
de aplauso, de honra, de holofote, de tapinha nas costas. O cristão não faz questão dessas coisas. O seu lema é: a Deus toda a glória. É Deus que merece a glória, a honra e o louvor, não nós. Ele prefere colocar Deus e os outros em primeiro lugar. Ele não faz questão de aparecer. Muito pelo contrário, ele faz questão que Cristo apareça e ele desapareça. Essa é a marca do cristão. Certo pastor famoso estava numa plataforma, quase que sendo convidado para pregar. Quando ele foi convidado e se levantou para ir em direção ao púlpito, algumas pessoas começaram a bater palmas e ele retrocedeu. Levantou um rapaz que estava do lado dele, botou na frente dele e começou a bater palma. Começou a aplaudir, porque ele não imaginava, ele nunca sonhou que aquele aplauso fosse para ele, mas ele entendeu que era para o outro. Isso foi algo inconsciente, ele não imaginava que era para ele. Ele falava: estão aplaudindo, então não deve para mim não. E ele era muito reconhecido. O outro veio na frente. Não é fácil considerar o outro superior a nós mesmos. Muitas vezes, muitas pessoas reivindicam os seus direitos, mas a bem da verdade, não temos direito e sim deveres. E nada mais. Deveres. Somos simples servos e só fazemos o que Deus nos mandou fazer. Simples assim. Na versão fácil de ler, uma versão nova, interessante, Filipenses 2:3 diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Pelo contrário, ajam com humildade e cada um considerem os outros superiores a si mesmos. Amados, essa é uma vacina poderosa contra o orgulho. Poderosíssima. Considerem-se o outro superiores a si mesmos. Quarto, o cristão, ele é um trabalhador. Mais uma característica, olha o versículo 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Amados, sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Trabalhem e não sejam preguiçosos. Trabalhem e não sejam preguiçosos. A preguiça é coisa do cão, do diabo, literalmente. O cristão, ele é um trabalhador incansável. Se ele está estudando, seu trabalho é estudar. Se ele é casado, a sua função é trabalhar. Se está desempregado, ele faz bico. Ou você acha que é vergonha fazer bico, ser camelô, ou vender as coisas na rua? Não é vergonha não, como dizia meu pai, vergonha é roubar e não poder carregar. É um ditado antiguíssimo. O apóstolo Paulo, ele foi, em certo sentido, um camelô, sabia? Em determinado período da sua vida. Houve momentos de dificuldades financeiras. Ele enfrentou várias provações e, para sobreviver, ele fabricou tendas. Atos 18:3 diz assim: e como era do mesmo ofício, se referindo aqui a Priscila e Áquila, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então ele era um fabricante de tendas. Provavelmente não existia carteira assinada, ele tinha que vender lá em Corinto, ficar na praça vendendo. 2 Tessalonicenses 3, versículos 7 a 10, olha o que ele diz, que interessante. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, porque não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes, porque quando ainda
estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Olha que interessante, ele era um apóstolo, ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas quando precisou, quando as ofertas não chegavam, ele arregaçava a manga e ia para o trabalho, fadiga, e diz, trabalhando noite e dia. De repente ele ficava até tarde fabricando tendas para um dia seguinte vender. Esses dias eu vi um vídeo de um pedreiro, muito interessante, que não tinha um braço e não tinha uma perna. Sem um braço e sem a perna. E a obra da casa que ele estava construindo, toda alinhada, perfeita, no prumo, com a linha, tudo direitinho. Voltando ao texto, na nova versão transformadora de 2016, diz assim, Romanos 12, 11, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Então, se é um estudante, seu trabalho é estudar, se é casado, seu trabalho é trabalhar, suar. E, por outro lado, se esse cristão é um pastor ou um pregador, o seu trabalho é orar e se dedicar ao ministério da palavra, que é um trabalho e dos mais cansativos que existem. E quando sobra tempo, ele faz visitas, dá aconselhamento e cuida da parte burocrática, mas a principal função é orar e se dedicar ao ministério da palavra. Por que eu enfatizei a oração e o ministério da palavra? Porque orar e pregar dá trabalho e leva tempo. Leva tempo. Essa mensagem aqui eu fiquei o dia todo, porque eu estou de férias, orando, pesquisando, dá tempo, mais de 8 horas. Não é fácil, não cai do céu, em certo sentido, porque é Deus que nos ajuda, né? Mas o suor, o esforço é nosso. Os apóstolos entenderam esse ponto quando disseram em Atos 6,4, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Coloca os diáconos para fazer outras coisas. Nós não vamos nos envolver. Como já dizia D.L. Moody, é melhor distribuir o trabalho para 10 homens do que fazer o trabalho de 10 homens. Muito melhor. Não podemos ser preguiçosos nesse quesito. Precisamos honrar as pessoas que vêm ouvir a pregação. E às vezes as pessoas vêm de longe. Precisamos honrar a Deus, que trouxe as pessoas para o culto. É uma questão de honra. Conta-se que certo pastor, ele, todo domingo, depois do almoço, ele se fechava no quarto, não falava com ninguém, não entrava em um WhatsApp, não fazia nada. Isso levou mais de 20 anos, essa prática, se preparando para o culto da noite, e ali orando, e ali estudando, pesquisando, preparando a mensagem. Sabe por que ele tomou essa decisão? Um dia ele estava se preparando para pregar de noite, e Deus deu a ele uma visão, e nessa visão ele via pessoas vindo de longe para ouvi-lo, de longe, pessoas que viajavam de 3 a 5 horas, pegando ônibus, encarando o metrô, outros de barco, para chegar naquela igreja e ouvi-lo, e Deus falou ao coração dele o seguinte, pessoas estão vindo de longe, pagando um preço alto para te ouvir pregar, então você tem que levar muito a sério esse seu ministério da pregação da palavra. Ele foi despertado, e durante 20 anos ele já estava nessa prática, e Deus estava abençoando o ministério dele. Amados, quem não se prepara para pregar a palavra, não tem noção da responsabilidade, que é ser um mensageiro de Deus. É uma grande responsabilidade. Infelizmente, existem pastores e pregadores preguiçosos, que não suam a camisa no preparo da mensagem e dão ao povo uma sopa rala, feita do mesmo osso, durante meses. Graças a Deus, essa não é a nossa realidade aqui. Tá? Graças a Deus. Todos se preparam, todos têm buscado e nós temos sido alimentados. Mas como é uma mensagem que vai para a internet, de repente, a carapuça vai servir para alguém
e alguém vai ser despertado com essa palavra em nome de Jesus. Quinto, o cristão serve ao Senhor com empolgação. Olha no versículo 11, parte B. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, a apatia não combina com a vida cristã. O crente precisa ser um indivíduo em chamas. E quando eu digo indivíduo em chamas, não quero dizer que a pessoa tem que fazer todo aquele teatro, encenar na hora do culto, levantar as mãos, se for de Deus, amém. Mas ser cheio do Espírito Santo não significa isso, simplesmente, somente um teatro, não. Ele precisa arder de zelo pelas coisas de Deus. Precisa ser alguém que serve a Deus com temor, com tremor, com fervor. Aqueles que são mornos provocam náuseas no Senhor da igreja, assim como o Senhor estava a ponto de vomitar a igreja de Laodiceia. Que sejamos fervorosos no Espírito e não apáticos, mornos, indiferentes com as coisas de Deus. Que Deus nos cure, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Deus venha acender no íntimo do nosso coração o fogo do Teu Espírito Santo, para que sirvamos a Ele com alegria, para que façamos a Sua obra com zelo, seja qual obra for, seja lavar o banheiro, que seja com alegria, com fervor. Sexto, o cristão se alegra em saber que Jesus está voltando. São vários assuntos diferentes nessas referências que lemos. Romanos 12, parte A, alegrai-vos na esperança. E essa esperança se refere ao futuro. E o futuro fala da segunda vinda. O crente, ele se alegra em saber que Jesus está próximo, que Jesus está voltando. Ele não tem medo, ele tem alegria, ele se alegra. O meu rei virá. Os sinais estão mostrando cada dia mais que ele está próximo. Nós aguardamos, amados, a bendita esperança que está próximo de acontecer. Será um grande dia, será o dia de uma alegria inexplicável para os salvos em Cristo Jesus. Será o dia da recompensa. Será o grande dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos imortais, incorruptíveis, gloriosos, poderosos, espirituais. Esse será o dia em que os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Estaremos juntos para sempre com o Senhor. Essa é a bendita esperança, a esperança da salvação futura. Nos estimula, amados, para uma alegria no serviço presente, diário, de nossos dias. Por isso Paulo diz, alegrai-vos na esperança, ou seja, alegrai-vos na bendita esperança, que é a volta do Senhor. Sétimo, o cristão, ele é paciente na tribulação. Versículo 12, parte B, sede pacientes na tribulação. Enquanto Jesus não volta, passamos por lutas, passamos por tribulações, passamos por provas, as mais variadas, como o pastor leu o texto de Tiago. Várias provações, multicoloridas são as provas. Jesus disse, em João 16,33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, em Atos 14:22, nos exorta a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Devemos ser pacientes em meio às lutas e provações, até Jesus voltar. Não desistir, não chutar o pau da barraca, não olhar para trás, mas seguir em diante. Concluindo, o cristão precisa perseverar na oração. Versículo na parte C. Perseverai na oração.
Amados, a bem da verdade, muitas vezes, nós somos tentados a desistir de orar, de clamar, de buscar a Deus, por causa de tantas lutas e tribulações. Eu via minha sogra passando provas nos últimos dias, que às vezes me dava um desânimo, falava com Biana, você ora, impõe as mãos, unge, e às vezes piora. Você não vê o resultado como você espera. Às vezes a tendência humana é desanimar, mas não podemos desanimar, porque graças a Deus o resultado já está surtindo efeito. Nem sempre o milagre acontece da noite para o dia. Nós oramos hoje, às vezes, depois de uma semana, 2, mas se não melhorar também e partir, vai estar com Cristo. Não que eu deseje que minha sogra parta, pelo contrário, ela é uma bênção. E graças a Deus ela está bem, 2 dias dormindo sem dor. Hoje faltou luz, né? Ficou a tarde toda sem luz, então a família ficou toda reunida e ali brincando, implicando, e ela ali alegre, contente, rindo. Que bom, graças a Deus. Então, muitas vezes, os problemas chegam a granel em nossas vidas. Não vem no varejo, não, vem a granel, tudo junto. E tendemos a desistir. Mas a igreja primitiva, mesmo diante das perseguições, eles perseveraram em oração. Por exemplo, Atos 1,14, a igreja estava acuada, estava entre 4 paredes, mesmo assim eles oraram, não desistiram. Diz assim, Atos 1,14, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Em Atos 2,42, mais uma vez, a igreja se reúne para orar, e diz assim, que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, perseverança. Colossenses 4,2 diz, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, perseverai em oração, velando nela com ações de graças. A oração é o oxigênio da alma, o canal aberto da comunicação com Deus, que é a fonte de toda a virtude, de toda a bênção. William Hendricks diz que a oração é a expressão mais importante da nossa vida. Ela é o meio pela qual podemos obter para nós e para os outros a satisfação das necessidades, tanto físicas como espirituais. Também é a arma divinamente estabelecida para combater os sinistros ataques do diabo e seus anjos. A oração é o veículo pela qual confessamos nossos pecados e o instrumento pela qual as almas agradecidas expressam espontânea adoração diante do trono de Deus. É através da oração. Precisamos orar sem cessar. Como diz 1 Tessalonicenses 5,17, precisamos orar sempre e nunca esmorecer, como nosso Senhor Jesus nos ensinou em Lucas 18:1. Por fim, precisamos orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, como diz Efésios 6,18. Então, vamos orar. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.